make my body go, make our bodies high. One. Bom, essa é a nossa aula 2, referente ao nosso capítulo número 8. São as páginas número 74 e 75 que nós vamos trabalhar. Essa aula está sendo gravada referente à aula que nós tivemos no Google Meet, certo? Nós trabalhamos nessa aula com just, yet, still e already. Todos esses elementos aí são advérbios presentes no present perfect, nas frases com present perfect. Bom, vou começar explicando cada uma delas. Posteriormente, eu mostro para vocês algumas aplicações. Bom, em relação ao just, nós temos aí o que ele quer dizer. Just significa acabei, como vocês podem perceber aqui. E ele sempre vai aparecer nessa posição, que é antes do verbo principal. Olha só aqui embaixo nos exemplos. I have just bought this game. Olha, eu tenho just e o verbo principal bem aqui, ó. Então, anteriormente ao verbo principal, eu vou utilizar just para dizer acabei de realizar uma tarefa. Então, aqui eu tenho I have just bought this game. Eu acabei de comprar esse jogo. Ou eu tenho acabado de comprar esse jogo. São as possibilidades de traduções que vão ocorrer aqui. Aqui embaixo, se vocês perceberem, eu deixei os verbos no infinitivo com a sua respectiva tradução para ajudar no entendimento das frases. Lembrando que no present perfect, eu sempre vou ter sujeito, verbo auxiliar, que é o have, e depois o verbo principal no particípio, que é aquele que tem ido ou ado presente na sua tradução. Se buy quer dizer comprar, aqui eu tenho bought, que é comprado. Então, eu acabei de comprar esse jogo, ou eu tenho comprado esse jogo, agora recentemente. She has just defeated her enemy. Ela acabou de derrotar o inimigo dela. Ele acabou de ver jogador número 1. Nós acabamos de chamar você. Então, essas são as possibilidades para o uso do just. Ele quer dizer, eu acabo de fazer determinada ação. O yet, por sua vez, já vai ter dois significados presentes então aí pra gente. O primeiro significado de yet é ainda, e ele fica presente então no final de uma frase na negativa. E aí eu tenho então um exemplo. I haven't played Free Fire yet. Olha só, minha frase está na negativa, olha a negação presente, e lá no final dela eu vou ter a partícula yet sendo apresentada. I haven't played Free Fire yet. Eu ainda não joguei Free Fire. Ou então, eu não joguei Free Fire ainda. They haven't studied to the test yet. Eles não estudaram para a prova ainda. She hasn't ride a motorcycle yet. Ela não andou de motocicleta ainda. He hasn't watched Game of Thrones yet. Ele não assistiu Game of Thrones ainda. O outro significado para yet é já, em questões interrogativas. Ele também vai aparecer no final da frase. Olha o exemplo. Have you bought the new router yet? Você já comprou um novo roteador? Have they finished this game yet? Eles já terminaram o jogo? Has he played Lord of Legends yet? Eles já jogaram Lord of Legends? Has she arrived yet? Ela já chegou? Então, o yet, ele vai aparecer sempre no final de frases, ok? Nós vamos ter também still.
E o still, igualzinho ao yet, ele também quer dizer ainda. No entanto, ele vai assumir uma outra posição dentro da frase. E ele também vai estar enfatizando essa demora no acontecer ou no terminar algo, certo? Bom, qual é a posição em que o still vai aparecer? Lembrem que o yet aparece no final das frases. O still ele vai aparecer logo após o sujeito e antes do verbo auxiliar. Então aqui nós temos no exemplo I still haven't organized my games. Eu ainda não organizei os meus jogos. Lembrem que se fosse o yet, a organização seria a seguinte: I haven't organized my games yet. O yet aparecendo no final. Também significando ainda, mas o still ele aparece nessa posição, entre sujeito e verbo auxiliar. Então assim nós temos os outros exemplos. He still hasn't kissed Maggie. Ele ainda não beijou a Maggie. You still haven't bought the gift card. Você ainda não comprou o gift card. They still haven't found a cure for COVID-19. Então aqui nós temos o still, né, a presença desse advérbio entre sujeito e verbo auxiliar. Dando continuidade, nós temos também o already, que significa já, igual o que aparece também com yet. Entretanto, o already ele vai assumir uma outra posição na frase. Se o yet aparecia no final da pergunta significando já, o already ele aparece depois do verbo auxiliar. Então aqui nós temos, olha só, I've already done my homework. Eu já fiz o meu dever de casa. Ou se eu traduzir ao pé da letra, pode ficar eu já tenho feito o meu dever de casa. Que não fica tão legal. Então é interessante nós compreendermos a frase sem precisar traduzir palavra por palavra. Então lembrem que already quer dizer já e aparece em frases na afirmativa. She has already beaten Resident Evil 5. Ela já zerou Resident Evil 5. He's already lost to me in Mario Kart. Então, ele já perdeu para mim no Mario Kart. Olha só, meninos, bem que eu tenho o apóstrofo S, mas não é he is, é he has. Como é que eu vou saber que esse apóstrofo S é has? É porque logo em seguida eu tenho um verbo que está no particípio. Se fosse he is, o meu verbo aqui, que no caso é lose, estaria com ing. Muito bem. Então, ó, we have already traveled to Disney. Nós já viajamos para Disney. They've already played Mario World. Eles já jogaram Mario World. Certo? Então, nós temos esses 4 elementos. E aqui nós temos as posições de cada um deles. Ó. Just aparece em frases na afirmativa. Quer dizer o quê? Acabei. E ele vai aparecer onde na minha frase? Entre o verbo auxiliar e entre o verbo principal. Yet assume 2 posições, ou pode ser na negativa, no sentido de ainda, ou pode ser em perguntas com o sentido de já, sempre no final da oração. Still quer dizer ainda e vai aparecer entre sujeito e verbo auxiliar. E o already, que quer dizer já, vai aparecer entre verbo auxiliar e principal, sempre em frases na afirmativa. É interessante vocês terem em mente essas posições aqui. Bom, lá no grupo da sala foi postado um quiz no dia dessa aula. E aí vocês podem estar acessando lá nos materiais do grupo, tá certo? Bom, em relação ao nosso time to practice, vocês têm a atividade 2 e a atividade 3. Certo? Também fazem parte lá desse nosso material. Estão lá na página número 75. E se precisarem, vocês podem fazer as traduções, tá certo? Para ajudar vocês na resolução aí. Meninos, é isso então. E aí nos encontramos no nosso próximo vídeo na próxima semana. Bye, bye!